Graça e a paz de Jesus, amada igreja, povo de Deus. Quantas crianças se dirigem para o tempo de aprendizado delas, peço para que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós meditaremos nessa noite, no capítulo 2. A partir do verso de número 13, até o verso de número 16. Os irmãos devem se lembrar que eu estou fazendo uma série expositiva na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já percorremos o capítulo 1. E esse comecinho aí do capítulo 2, e nós vamos dar continuidade até terminarmos o livro. Carta de Paulo, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra de Deus, que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente, só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, nós estamos diante da Tua palavra, aberta, exposta, e nós pedimos nessa noite que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes e corações, para que possamos sair daqui transformados genuinamente por ela, pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dr. Carson, talvez o maior teólogo vivo na atualidade, ele disse o seguinte, preste bastante atenção nessas palavras. Ele disse o seguinte: uma grande consideração pelas Escrituras é de pouco valor para nós se nós não abraçarmos a sua autoridade de maneira entusiasmada. Todavia, hoje, temos muitos caminhos, e lembre-se que ele escreveu isso aqui há uns 30 anos atrás, que contornam ou dissipam essa verdade. E eu não estou falando daqueles que formalmente negam a autoridade das Escrituras, que era o caso daqueles que abraçaram a teologia liberal. Mas estou dizendo daqueles entre nós que na sua vida não vivem segundo essa autoridade. Para nossa vergonha, nós temos mais fome de sermos mestres da palavra do que a fome de sermos discípulos da palavra. O que o Carson está querendo dizer aqui para nós, quando ele diz a respeito da autoridade das Escrituras? Basicamente, algumas poucas coisas nós podemos tirar desse texto aqui. Primeiro, que uma visão diminuída da autoridade das Escrituras nos púlpitos, na igreja, sendo pregada, gera impacto estrondoso. Essa é a primeira coisa que nós podemos ver aqui na fala do Carson. Segundo, que a maneira pela qual a Bíblia é pregada numa igreja, ela determinará o comportamento dos membros daquela igreja. A maneira como a Bíblia é pregada, ela também determina o comportamento dos membros daquela igreja local. E Paulo sabia disso. E é por isso que ele zelava tanto pelo seu testemunho e pela palavra de Deus. Nós chamamos isso de defesa apostólica do apóstolo Paulo. A verdade é que
para sermos transformados pela palavra, essa vai ser a nossa tônica nessa noite, nós precisamos confiar completamente na autoridade das Escrituras. Completamente. Sem tirar nada de nós. Sem deixar nem um pedacinho de lado. Mas integralmente precisamos confiar na autoridade das Escrituras. E esse é o grande problema para a igreja moderna. Carson continua dizendo para nós que quando se trata da autoridade das Escrituras, a tendência moderna é uma seletividade diante do texto bíblico. É pegar aquilo que é agradável e se agarrar àquilo, mas desprezar as partes que são desconfortáveis. Essa é uma tendência, uma dinâmica da igreja moderna. Isso acontece porque as pessoas têm a terrível mania de dividir a sua vida religiosa no meio da semana e no domingo. A sua vida pública e a sua vida particular. Ou seja, no meio da semana, de segunda a sábado, enquanto estamos imersos numa rotina, temos um tipo de procedimento. Mas quando chega no domingo, dia do Senhor, dia de cultuar, de viver e experimentar a igreja, temos um outro procedimento. Esse é um problema, um grande problema. Mas acontece também quando nós negociamos deliberadamente aquilo que as Escrituras dizem sobre temas difíceis, complexos, mas que a palavra de Deus diz para nós o que é correto, como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer. Quando diz a respeito do divórcio, questões de orientação sexual, sobre a preguiça. Quando nós negociamos o que a Bíblia diz sobre isso, quando temos pouca estima de entender, nós também caímos nesse problema da seletividade e diminuímos a autoridade das Escrituras. Ou então, quando as publicações, a literatura evangélica, os posts, dizem a respeito da potencialidade do homem de fazer, de construir, de se formar, mas não dizem a respeito do pecado. E aí nós caímos novamente nesse problema. Veja que interessante. Veja como a igreja de Tessalônica entendeu a recepção da palavra de Deus. Veja como eles foram de fato formados, não só pela orientação do apóstolo Paulo, mas pela recepção da palavra de Deus como ela é o que o apóstolo Paulo nos diz aqui nos versos, como palavra de Deus. E a partir disso, os irmãos em Tessalônica, eles nos ensinam qual que é o tipo de resposta que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Lembre-se, deixa eu fazer uma breve recapitulação aqui com os irmãos do contexto. Essa era uma igreja que se criou e se formou em perseguição. O apóstolo Paulo, quando plantou essa igreja em Tessalônica, precisou sair, foragido da cidade, porque os judeus enxotaram tanto ele quanto Silas para fora. Eles não podiam voltar ali em um breve tempo. Essa é uma das grandes tristezas que fica claro aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas Paulo deixou um pastor jovem, Timóteo, para cuidar daquela igreja. E Timóteo chega com boas notícias, dizendo, olha, essa igreja, graças a Deus, é uma igreja operante, na fé, no amor, na esperança. Nós já trabalhamos esse texto no capítulo 1. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo sabe que esses irmãos têm algo a ensinar para todas as igrejas, inclusive para nós, em todas as eras que a palavra de Deus chega e alcança os nossos corações. Afinal, eles ouviram a mensagem de Paulo e eles reconheceram que essa mensagem era da parte de Deus. Não era simplesmente uma palavra humana. Não era simplesmente uma retórica ou algo elaborado, uma filosofia nova que surgiu ali. Não. Era a palavra de Deus. E além de receber essa palavra como palavra de Deus, eles se sujeitaram à autoridade dessa palavra. Eles prontamente sujeitaram à autoridade. Por isso os versos aqui, especialmente esse verso 13, é um verso de gratidão na oração do apóstolo Paulo. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus.
porque ele sabia que aqueles irmãos tanto receberam quanto se sujeitaram à palavra de Deus. O que testifica, meus irmãos, o recebimento da palavra de Deus, na sua autoridade, como ela é, na vida dos tessalonicenses e também na nossa, é quando nós positivamente somos provados e respondemos a Deus em confiança, em fidelidade. Quando nós permanecemos firmes nos dias de aflição, nos dias de angústia da alma. Os irmãos em Tessalônica, eles estavam justamente posicionados nesse contexto. Eles eram perseguidos, provados na perseguição, mas eles permaneceram firmes, sendo então modelo para as demais igrejas ali em volta, na Acaia, na Macedônia. E Paulo celebra ali a fidelidade dos tessalonicenses. Será que, fico me perguntando quando eu leio esse texto, se Cristo Jesus pudesse dizer diretamente para nós, seja através de uma carta ou de um outro meio, nós não precisamos, tá? Nós temos as escrituras completas, mas eu fico pensando e perguntando em algumas conjecturas que surgem na minha cabeça. Será que o Senhor Jesus nos diria, tal como as cartas da igreja de Apocalipse, que nós somos uma igreja fiel, zelosa, que recebeu a palavra e se sujeitou a ela? Mediante esse texto, é um tipo de pergunta que a gente precisa responder. E individualmente, mais ainda. Será que nós recebemos a palavra de Deus na sua autoridade por completo, a ponto de que a nossa vida é visivelmente transformada pela palavra de Deus? É isso que nós vamos aprender nessa noite, através desses poucos versos aqui que nós lemos. Amarrados nessa declaração de fidelidade, celebração, que o apóstolo Paulo diz aqui aos irmãos em Tessalônica, eu quero ver com os irmãos nessa noite 3 pontos. Um sermão tipicamente presbiteriano de 3 pontos. Primeiro, quero ver com vocês no texto que é Deus que fala. É Deus que fala. Segundo, que nós devemos responder ao que Deus fala, ao que Ele diz. E terceiro, que a sua palavra transforma aqueles que a recebem. Se a gente pudesse amarrar isso tudo num tema, colocaria da seguinte forma para os irmãos: a palavra de Deus recebida em autoridade transforma vidas. A palavra de Deus recebida em autoridade transforma vidas. Primeiro ponto, a gente vê aí nos versos 13 a 14, é que Deus fala. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Só até aqui. É Deus que fala, meus irmãos. E isso é poderoso demais para passar batido pela nossa existência, quando nós nos encontramos diante da palavra de Deus. Porque é a palavra dele. O supremo Criador, o benfeitor de nossas almas, aquele que com soberania governa e tem o controle do mundo em suas mãos. Se é Deus que fala, e se essa é a palavra dele, nós cremos que é, nós não podemos sair inertes. Não há como colidirmos com a palavra de Deus e permanecermos os mesmos. Porque a palavra é de Deus. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus que diz sobre Jesus. É sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos é dito de Gênesis a Apocalipse. E se nós de fato dizemos a todos os cantos que somos cristãos, cremos no Senhor Jesus,
nós precisamos conhecer o que é dito sobre ele. E não só conhecer, mas vivenciar. Mas antes de aprofundarmos nesse ponto aqui, Deus é quem fala. E nós, enquanto igreja, como que nós nos posicionamos diante da revelação? Pensando coletivamente. Qual que é a visão de Deus para nós enquanto igreja? Pensando, mais uma vez, que Ele fala conosco, que Ele se revela. Hoje todos estão em busca de uma visão. Do mercado corporativo até instituições familiares, todos estão em busca de uma visão. Na sua empresa, talvez onde você trabalha, estuda, faculdade, colégio, você já se deparou com os valores e visão daquele determinado lugar? É ou não é? Todos procuram isso de alguma maneira. Talvez você mesmo, como um colaborador, já foi recrutado para ajudar na formação da visão e dos valores da empresa. O treinador de futebol, ele busca uma visão de jogo para o seu time. O chefe de Estado tem uma visão para aquela localidade que ele governa, que ele legisla. Mesmo o pastor ou o conselho da igreja tem uma visão para a igreja. E a pergunta que nós fazemos então, qual é a visão de Deus para a sua igreja? Uma vez que Ele fala conosco. Veja, essa visão de Deus para a igreja, ela não é uma novidade. Não é algo saído de uma criatividade do apóstolo Paulo, mas é algo que emerge dos evangelhos. Para descobrir a visão de Deus para a igreja, nós devemos voltar às palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, no verso 18, em que Ele estabelece que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a visão de Deus para a sua igreja, ela está amarrada em verdades que nós não podemos negociar. Que a igreja deve estar firmada sobre uma confissão, e a confissão que nos aparece no texto é a de Pedro, de que Jesus é o Filho de Deus, é a fundação pelo qual a igreja é construída, verso 16, no capítulo 16 de Mateus. E pelo qual também a palavra ela é anunciada a todos os cantos. A verdade também de que a visão de Deus para a sua igreja, ela é guardada por uma promessa. O próprio Jesus promete construir a sua igreja. Veja que precioso. Você faz parte desse projeto e dessa construção do próprio Senhor Jesus. E mais, ela é garantida de sucesso. No meio de tanta incerteza, no meio de tantos locais que a gente não tem noção do que pode acontecer no dia de amanhã, não temos garantias, né? Não é assim que muito nos é dito sobre economia, política, e é assim que é mesmo, nós não temos garantias. Mas diante do projeto de Jesus, que é a sua igreja, o seu povo, a noiva, nós temos garantia de sucesso. O inferno, por mais que possa planejar aqui e acolá, contra o povo de Deus, ainda assim não podem tocar no propósito final de Deus para a sua igreja, que é reunir os seus santos, remidos pelo preço pago na cruz. Então a igreja ela é estabelecida por Jesus, e está sendo construída por Jesus, em seu nome inclusive. E o seu futuro é garantido pela sua obra de salvação, de redenção e reconciliação. Então a visão de Deus para a igreja calibra como nós escutamos essa voz que fala através das Escrituras. Nós não descobrimos a visão de Deus, aquilo que Ele revela para nós, através de um discurso bonito, bem elaborado, filosófico, cheio de amarras intelectuais, não. Nem mesmo por uma reunião criativa, não. Nós compreendemos e vivemos essa visão de Deus para a sua igreja quando nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, nos diz Paulo no texto de 1 Coríntios, no capítulo 2. Quando nós pregamos a Jesus,
e este crucificado. E vivemos nele. Deus não está interessado, meus irmãos, em quão criativos nós conseguimos ser com todas essas coisas, mas quão fiéis nós somos mediante a autoridade da sua palavra. Esse é o grande ponto aqui do texto. A autoridade das Escrituras. Paulo não pregou uma mensagem criativa, mas ele pregou uma mensagem poderosa, que transforma vidas. Não estou falando contra a criatividade, tá? Nada a ver com isso. Não é um atestado contra sermos criativos. Pelo contrário, esse é um dos atributos de Deus. Mas é o fato de que quando nós lidamos com a sua mensagem, nós não precisamos, ou não devemos, melhor dizendo, inventar moda para atrair as pessoas. Paulo está falando isso para esse contexto, e se você voltar lá no capítulo 1, isso fica ainda mais claro, de modo que eles viviam a mensagem do Evangelho de forma tão poderosa que eles eram testemunhas para toda a região. Eles não precisavam de mais, só da palavra de Deus. Quando Deus nos dá a sua palavra, a resposta que nós devemos ter é a anunciação da sua palavra como ela é. E quando nós fazemos isso, nós a enxergamos em operação. John MacArthur, certa vez, pastor, pregador famoso, norte-americano, ele disse que o pregador ele não é um chefe de cozinha, mas ele é um garçom. Deus não espera que nós preparemos os alimentos, mas espera que entreguemos sem fazer bagunça. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Os tessalonicenses, eles viviam num contexto de pluralidade religiosa. E nós também. Se olharmos para esse aspecto, nós não somos tão distantes desse texto de cerca de 2000 anos atrás. Somos próximos, porque nós também vivemos num contexto pluralista, cheio de ideias no mercado das ideias, cheio de filosofias, na qual cada um pode escolher uma para se acomodar e viver. Era comum naquele tempo que houvesse sofismas, especulações filosóficas e religiosas que pudessem seduzir o coração dos irmãos em Tessalônica. Paulo sempre se preocupou com isso em pregação e nas suas campanhas missionárias, para que eles não fossem seduzidos por vãs filosofias e as suas sutilezas, para que eles não abraçassem distorções do Evangelho, como acontece com os judaizantes na carta aos Gálatas, mas que eles recebessem a autoridade da palavra de Deus em sua completude. Porque se essa palavra é de Deus, ela também é sobre Deus. E esse é o ponto da autoridade das Escrituras. Algumas coisas são notórias aqui para nós. Que Deus falava através da boca do apóstolo Paulo, ou da sua escrita, aqui, coletada e registrada. Que Deus fazia isso mediante a inspiração do Espírito Santo. Você pode conferir isso depois em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21, que nos diz sobre a inspiração do Espírito Santo, que conduziu esses homens de Deus, desde o Antigo Testamento, desde Moisés, a escreverem da parte de Deus e sobre Deus. E por isso a mensagem aqui ela é atestada, ela é confirmada como palavra de Deus. Embora tenha muita gente por aí, até em círculos evangélicos, que tente desconstruir isso, dizendo que nem toda palavra de Deus é palavra de Deus. Isso ficou muito em voga século XVIII para XIX, quando os teólogos olhavam para alguns textos das Escrituras e diziam: isso aqui não encaixa muito bem, vamos dizer que essa parte aqui é invenção humana. Vamos dizer que os capítulos 9 a 11 de Romanos, quando Paulo fala muito claramente sobre eleição, predestinação, sobre a escolha de Deus, aquilo era da cabeça do apóstolo Paulo. Vamos deixar outras partes, vamos deixar o Sermão do Monte, vamos deixar os discursos moralistas de Jesus, porque esses fazem bem ao homem moderno. Essa foi a toada que levou e varreu toda a Europa, que hoje é chamado de um continente pós-cristão, ou seja, o cristianismo passou por lá. Veja,
que se nós não abraçarmos a palavra de Deus na sua autoridade, nós temos sérios problemas na nossa vida, na nossa conduta. Não tem como nós corrermos disso, meus irmãos. Mas essa mensagem, essa palavra é sobre Deus. E a sua intenção é de se fazer conhecido. A intenção de Deus com a sua revelação para nós é de se fazer conhecido. C.S. Lewis, certa vez, disse que o cristianismo é uma declaração tal que, se for falsa, ela não tem importância nenhuma. Mas, se for verdadeira, ela tem importância absoluta. É a única coisa no mundo que não pode ter uma importância moderada, mediana. Ou ela é absoluta ou ela é nada. E esse é o dilema de Jesus. Quando nós defendemos o Evangelho, quando nós dizemos que confiamos na autoridade das Escrituras, por vezes nós temos que lidar com os combatentes da nossa fé. E alguns vão dizer assim, Jesus é um cara legal. Algumas religiões vão dizer que é um espírito evoluído, um profeta maior. Mas se Jesus for só esse cara legal, esse espírito evoluído, ou esse profeta maior, ele é um baita de um mentiroso. Porque ele não disse que ele era um cara legal, um espírito evoluído, um profeta dos maiores. Ele afirmou ser Deus. Ele afirmou ser Deus. Ou então nós entendemos isso como verdade, uma verdade absoluta, ou nós não podemos considerar Jesus como um cara legal. Essa é a questão da autoridade das Escrituras. Ela não tem uma importância moderada, ela tem uma importância absoluta. É a palavra de Deus sobre Jesus. Esse é o tema central da revelação de Deus. Paulo não tinha ali o Novo Testamento para dar em mãos aos irmãos em Tessalônica. Afinal, ele estava compondo, grande parte do Novo Testamento é de sua autoria. Mas ele pegava o Antigo Testamento e mostrava como tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. As questões do Antigo Testamento eram sombras, eram tipos que apontavam para Jesus. Os sacrifícios, holocaustos, o templo, a figura de Moisés, Davi, todos eram predecessores daquele que viria na plenitude dos tempos. E na sua palavra firmada, transformaria vidas. A palavra de Deus é sobre Jesus. Jesus é o plano de Deus para a redenção do mundo. Paulo faz questão de deixar isso muito claro para uma audiência grega, lá em Atos, no capítulo 17, dizendo sobre o Deus desconhecido. O autor de Hebreus, identificando o tema central da Bíblia, escreveu, pode abrir a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, olha o que o autor de Hebreus diz. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A palavra de Deus é sobre Jesus. Mesmo que nem toda passagem do Antigo Testamento aponte claramente para Jesus, todas as Escrituras são sobre Ele. Ele é o foco central. Isso também calibra a maneira pela qual nós recebemos a palavra de Deus. E nos leva ao segundo ponto, como nós devemos responder à palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus para nós, e ela de fato é, meus irmãos, nós devemos reconhecer que ela é verdadeira para todas as épocas, que ela transforma vidas e que ela é confiável.
própria Bíblia, as Escrituras afirmam essas três coisas. Quanto à sua verdade, Davi diz que a lei é perfeita. Salmo 19, verso 7. O profeta Isaías declara que ela é sem fim. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 8. O apóstolo Pedro nos diz do poder transformador da palavra, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. E o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, que ilumina, é luz para os nossos caminhos. Salmo 119. Portanto, ela é confiável. Os tessalonicenses receberam a palavra como sua crença, sua fé, sua própria maneira de enxergar a vida e de lidar com ela. Numa cidade dominada por retóricas de homens, palavras humanas, eles receberam como palavra de Deus, meus irmãos. Nós devemos receber a palavra, a Bíblia, como palavra de Deus. E nós a recebemos com todo o nosso ser. Isso significa que nós recebemos com o nosso intelecto, mas também significa que nós recebemos com o nosso homem interior, com as nossas emoções, com a integralidade do nosso ser. Todo o nosso ser deve estar comprometido na recepção da palavra de Deus. A palavra que acolhestes ou que recebestes, diz aí o texto para nós, carrega uma ideia de aceitação objetiva. Ou seja, ela não é subjetiva. Ela não é da ordem de, eu acho que é palavra de Deus porque eu tive uma determinada experiência. Não, ela é uma aceitação objetiva, onde a verdade ela é demonstrada exteriormente. Eles viram o conteúdo da pregação de Paulo, associaram diretamente a palavra de Deus do Antigo Testamento, ou seja, Paulo falando da parte de Deus, e conectaram isso com seu intelecto. Eles entenderam. Como que responderam, sim, a palavra de Deus faz sentido. E nós a acolhemos para as nossas vidas. Ela não só faz um sentido subjetivo da ordem do coração, mas ela é a verdade absoluta que o ser humano invariavelmente busca. Em todos os cantos. Aonde há sombras e aonde há luz, o ser humano busca a verdade. O que acontece é que pecadores obstinados suprimem ou sufocam essa verdade, nos diz Paulo no Romanos capítulo 1. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos nos esbarrando em busca da verdade. E nós a recebemos, a palavra de Deus, veja que bênção e maravilha, sem medida, ser alcançado pela palavra de Deus. Paulo nunca mudava o conteúdo da mensagem, mas de diversas maneiras ele mostrava como que essa palavra se aplicava à realidade. Ele conquistava os judeus ali nas sinagogas, mas também o público gentil, mostrando essa palavra de Deus, ela cura, transforma, liberta, ela muda as vidas, ela é substancial. Ela é verdadeira nos seus pressupostos, mas também nas suas premissas. A palavra de Deus é completamente verdadeira. Irmãos, eu não me canso de dizer isso, porque nós vivemos em tempos em que pregadores de dentro da vida da igreja dizem que a palavra de Deus não é verdade na sua completude. Veja que absurdo. Ela é completamente verdadeira. E nós a recebemos com o nosso intelecto. Então veja quão importante é nós trabalharmos a cabeça dos nossos adolescentes e jovens para entenderem isso. Um dia eles enfrentarão um contexto de universidade. E eu espero que enfrentem mesmo. Eu não quero que essas gerações se acovardem e digam, não, nós não vamos fazer uma universidade porque lá é um ambiente dominado. Pelo contrário, lá vocês serão agentes de Deus, trazendo a luz como luzeiros. Mas vocês precisam estar preparados e treinados nessa verdade. Não adianta lançarmos vocês aos leões sem que vocês estejam substancialmente preparados na palavra de Deus. Esse é o nosso encargo, é o nosso compromisso como igreja.
mas nós também a recebemos no nosso interior, meus irmãos. Às vezes isso pode acontecer, você recebe a palavra de Deus no seu intelecto, mas no seu homem interior, você não se apega tanto à palavra assim. Isso acontece mais do que gostaríamos. Quando nós entendemos a autoridade das Escrituras, mas não há apego, não há afeição, não há compromisso que nos motiva dia após dia buscarmos ao Senhor através da sua palavra. E aí acontece algo que nós lidamos quase que toda semana em gabinete. Pastor, essa semana eu não consegui ler a palavra. É claro, você não tem nutrido afeição por ela. Às vezes você recebeu no seu intelecto, mas você não ama a palavra de Deus suficientemente a ponto de dizer: vou buscar como se busca o ar para viver. Essa tem que ser a nossa postura. Os irmãos em Tessalônica receberam exatamente assim e puderam ver a palavra de Deus em ação na vida deles. Esse é o nosso terceiro ponto. Que a palavra de Deus transforma. Os versos finais aí. Tanto é assim, irmãos, verso 14, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia. Porque vocês também sofreram as mesmas coisas que sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Lendo atentamente o verso 14, nós percebemos uma grandeza profunda de um poder transformador. E esse poder transformador é da palavra de Deus. Afinal, esses irmãos, eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus. Talvez essa seja uma palavra carregada de um conteúdo negativo para nós hoje, né? Quando a gente fala em imitação, nós não vemos com bons olhos no século 21. Nós taxamos a uma pessoa, um indivíduo que imita como alguém sem originalidade, alguém sem personalidade. A palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos nos tornar imitadores. Imitadores de Cristo, imitadores do povo de Deus, confiando que a boa obra é executada em nós através do Espírito Santo. Mas veja que profundo é isso. Eles se transformaram aqui, eles se tornaram outra coisa. Eles eram A, mas se transformaram em B. Mudaram radicalmente. Eles confessaram a Cristo mesmo diante do sofrimento. E veja, eles são qualificados aqui como povo de Deus. Mais que a membresia da igreja local, mais que um nome, né, no rol de membros, mais do que o rótulo, inclusive, eles se tornaram povo de Deus, irmãos, crentes no Senhor Jesus. E isso quem faz é a palavra de Deus. Quando eles passaram a seguir a Cristo, as suas vidas foram transformadas. Invisivelmente no interior, esse não tem como nós acessarmos. Mas exteriormente é visível essa transformação. Essa imitação de Cristo, ela não passa batida. E essa é a riqueza dos versos aqui, que não pode simplesmente escapar da nossa vista. Que há uma transformação garantida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os tessalonicenses estavam dispostos a sofrer perseguição, dor, sofrimento, martírio. Irmãos, ninguém tem desejos assim do nada. Se desejos mais nobres não for dado ao nosso coração, ninguém tem desejo de sofrer, experimentar dor, por qualquer causa que seja. Isso requer uma vida verdadeiramente transformada. Um sofrimento pela causa de Cristo requer uma vida transformada. Passar por boicote, por chacota. As pessoas
te olharem torto no seu ambiente de trabalho, na sua escola, adolescentes, jovens. Faz parte de sofrer pela causa de Cristo. Porque, como imitadores de Cristo, nós somos inimigos do mundo. E ainda assim somos chamados a amar os nossos inimigos. Parece um paradoxo, né? Mas não é. É o amor atuante de Jesus, que requer uma vida transformada. Sem essa vida transformada, não tem possibilidade de vivermos uma vida que o agrade. Mas uma vida que o agrada é uma vida sujeita ao sofrimento. E essa é a era mais anti-sofrimento possível. Veja o quanto a indústria farmacêutica lucra. Veja o quanto as doenças da ordem do psicológico ou da psique estão afloradas. Porque essa é uma era em que o sofrimento não ensina muita coisa. Só que a vida, ela não tem esperança. É isso que o sofrimento mundano ensina. Mas quando nós olhamos o sofrimento pela ótica de Cristo, aquele que se fez homem, encarnou e viveu uma vida humana perfeita, mas também de sofrimento, dores, o nosso sofrimento passa a ter valor. Ele é transformado em peso de glória na eternidade, diz Paulo em 2 Coríntios. Esse peso de glória, isso que está sendo contado nos céus, nós nem temos dimensão. Mas o sofrer pela causa de Cristo é um privilégio, meus irmãos. Ser alvo de chacota por causa de Cristo é uma alegria no final das contas. Mesmo que você sofra. Mesmo que você se sinta deslocado. A diferença do moralista para o cristão genuíno é que o moralista, sempre quando ele é pego em hipocrisia, ele tenta dar uma desculpa esfarrapada. Mas quando o crente de vida transformada é pego em erro, em hipocrisia, por que não? Ele se arrepende e pede a Deus mudança de vida. Então repare, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela transforma as nossas afeições. Os tessalonicenses tiveram seu interior renovado para agir, para pensar, para viver a sua vida naquele contexto pluralista de uma nova maneira, de uma nova perspectiva, que agrade a Deus, que viva completamente, mas isso debaixo da autoridade de Deus, a tal ponto que eles se tornaram influência para aquele meio. Às vezes eu estou no Instagram, estou rolando o feed, veja se isso acontece com você também. E aí eu caio num discurso motivacional. E no primeiro momento, parece interessante, né? Faz sentido. Mas depois, quando eu paro para pensar e eu checo à luz da palavra de Deus, sempre quando eu caio nesses discursos motivacionais, eu lembro, através da autoridade das Escrituras, que eles pouco têm valor diante da vida transformada diante de Deus. Muitos mexem com o brio do ser humano. Muitos mexem com a estima, com a força de vontade. Mas a força de vontade por si só não é domínio próprio do Espírito Santo. Ela não é capaz de arrancar as raízes do coração pecaminoso e conduzir para uma vida de santidade. No máximo pode te deixar bem diante do espelho. Mas não é poderoso o suficiente esses discursos para transformarem a nossa vida. A palavra de Deus é. E se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, eu recolheria testemunhos lindos de como Deus transformou a vida de vocês. De como Deus tirou muitos de nós de um lamaçal de pecado, de uma vida torta, de uma vida pecaminosa, para uma vida de amor, de comunhão, de reconciliação com Deus. Assim que nós recebemos a palavra de Deus, com a sua transformação. Mas nós só a recebemos se nós a comprarmos, me entendam? Em toda a sua autoridade. Se nós de fato abraçarmos com o intelecto e com o coração de que essa é a palavra de Deus e é por aqui que nós caminharemos.
A vida cristã não é simplesmente sobre aceitar a Cristo, mas é sobre ser discípulo de Cristo. Viver diariamente debaixo dessa autoridade. É levarmos essa obediência a sério, governando nossas afeições, desejos, emoções, tomadas de decisão. Tudo através da palavra de Deus. E essa é a aplicação que eu deixo para os irmãos e aqui nós encerraremos. A aplicação é um exercício de autoexame nessa noite. Que você, meu irmão, minha irmã, área por área da sua vida, você possa checar se está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Se você quiser fazer isso mais tarde, amanhã, durante essa semana, escrever num papel. Nossa vida ela não é vivida área por área, mas é um bom exercício para nós entendermos como nós estamos vivendo. Financeira, amorosa, sentimental, profissional. Colocar área por área da nossa vida em xeque diante da autoridade da palavra de Deus. Esse é o exercício para nós, mediante a sua palavra, mediante a palavra de Deus. Mas talvez você seja um visitante nessa noite. Talvez você, na sua linguagem, finalmente decidiu dar uma chance à igreja, vir a um culto, participar. Talvez você assentado aí seja um desses. E você foi tocado pela palavra de Deus. Você entendeu que chega de conselhos dos outros. Você quer caminhar num terreno seguro, num solo, numa base. Chega de viver se estribuchando, pecando à torta e à direita. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. E você reconhece que não há outro lugar para depositar a sua vida. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se esse for o seu caso, eu gostaria que todos agora fechassem os olhos, a gente vai orar. Mas se esse for o seu caso nessa noite, se o seu caso nessa noite é reconhecer também que você não está colocando toda a sua vida debaixo da autoridade da palavra de Deus, gostaria que você ficasse de pé. Não se constranja, ninguém está te olhando, ninguém está te julgando, mas é para que eu possa te visualizar, a gente possa orar juntos. Se esse for o seu caso, se você reconhece que você precisa depositar a sua vida diante de Deus, diante da sua palavra, fique de pé. Os demais irmãos, feche os olhos, vamos orar agora. Senhor Deus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e ela fala aos nossos corações. Não tem como sairmos daqui da maneira como nós entramos. Nós precisamos de fato de uma entrega absoluta, área por área da nossa vida. Sonde os nossos corações. Espírito Santo de Deus. Reconhecemos a nossa condição de pecadores. Mas nós sabemos, Pai, pela Tua palavra, que é garantia de que uma vez alcançados por esse amor tão grande, verdadeiro, genuíno, real, nós somos transformados. Deixamos uma vida pregressa para trás e vivemos a liberdade dos filhos de Deus para viver as boas obras, comunicar o Evangelho, sermos igreja, sermos povo de Deus na expectativa da volta do Senhor Jesus. Pai, alguns nessa noite, neste culto, se colocaram de pé. Reconhecem que precisam depositar a vida diante do Senhor. Não há outro lugar, não é pelas palavras minhas,
do pastor Giovanni, pastor Rômulo, dos presbíteros dessa igreja, dos líderes de ministério. Não é pela nossa palavra. Não é palavra humana, mas é palavra de Deus. Pai, que assim seja no coração desses queridos que se levantaram e como um voto de comprometimento estão dizendo a si mesmos da necessidade de uma mudança de vida. É o Espírito Santo quem aplica. E nós cremos nisso. Que assim seja, Pai. Seja feita a Tua vontade sobre eles, sobre nós, sobre a vida dessa igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.